aldeia que dista de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é hoje já o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: ó, nécios e tardos de coração, para crer tudo o que tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicavam-lhe o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles então o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E acontecendo que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu-lhe e lhes deu. Abrindo-se-lhes então os olhos, e conheceram que era o Senhor que estava com eles. E disseram um para o outro: porventura não ardia o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. E acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou, verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Que o bondoso Espírito Santo continue ministrando nos nossos corações, como ele tem feito até aqui, porque ele é mestre por excelência. Em nome de Jesus, podeis vos assentar. Amados, nós estamos diante de um tema que tem sido alvo da nossa atenção, das nossas expectativas, das ministrações, desde sábado. Mulheres aos pés da cruz. Muito forte isso. Quando nós paramos para pensar a enormidade de obras realizadas por Jesus. Diz um dos evangelistas que, obviamente usando uma figura de linguagem, que Jesus fez tantas coisas, realizou tantas obras, que se todas fossem anotadas, registradas, não haveria livro suficiente para contê-las. Tamanha a grandeza de tudo aquilo que Jesus realizou enquanto esteve na terra. Agora também sabemos que de tudo que Jesus realizou, de todas as pessoas que ele curou, que ele libertou, de
toda a palavra que ele ensinou, de todo o seu empenho ao ensino, de todo o seu empenho à oração, de tudo aquilo que ele marcou o coração das pessoas, de tudo que ele fez, da multidão que ele alimentou, que ele saciou da fome da vida também, não só do pão, de tudo que Jesus fez. A sua maior obra, a sua obra extraordinária, que culminou exatamente no motivo, no propósito pelo qual ele veio, foi a sua morte. A maior obra de Jesus foi a sua morte. E entendendo com isso, quando falamos que a maior obra de Jesus foi a sua morte, nós precisamos entender com isso que está incluído ali, obviamente, a sua ressurreição e a sua ascensão. Porque ele não só morreu, ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele não só deveria morrer pelos nossos pecados, ele também precisava viver, ressuscitar, para nos dar vida. E também precisava retornar para o Pai, ascender à direita de Deus e de lá continuar, ficar intercedendo por nós. Bendito é o nome de Jesus. Bendito é o nome de Jesus. A sua maior obra foi a sua morte. E ela se completa com a sua ressurreição e a sua ascensão. Agora nós estamos diante de um texto, nós estamos diante de um discurso de 2 discípulos, de pessoas que acompanharam Jesus, que caminharam com Jesus, que viram Jesus ensinando e realizando tantas coisas, as quais nós podemos ver na palavra do Senhor. Mas que em dado momento, e foi essa palavra que o Senhor falou no meu coração, na madrugada desse dia, mas que em dado momento, diante daquele Jesus frágil ali na cruz, diante daquele Jesus machucado, caminhando em direção à cruz, sem abrir a boca em defesa própria, diante daquele Jesus que aceita o flagelo, diante daquele Jesus que aceita ser moído por conta das nossas enfermidades, das nossas necessidades, aquelas pessoas se frustram. Se frustram. Não conseguiram conciliar a imagem que elas tinham de Jesus com aquele momento ali de dificuldade. Por isso a cruz, elas se frustram diante da cruz, diante daquela imagem ali. E o Senhor falava ao meu coração hoje, Viviane, a cruz, a minha cruz, é onde as motivações de todos aqueles que me servem são confrontadas. A cruz é onde as motivações daqueles que caminham comigo, daqueles que decidem anunciar-me e dizer a todos o quanto já foram marcados por mim diante da cruz, é onde eles são confrontados, onde eles têm as suas expectativas confrontadas, onde eles têm as suas frustrações confrontadas, onde eles têm as suas desilusões. Era assim que o Senhor falava esta palavra, onde eles têm as suas desilusões confrontadas. Porque é isso que nós vemos aqui. A cruz nos confronta. Por isso, estar aos pés da cruz não é só um reconhecimento de que ali é o lugar onde devamos estar, mas é um reconhecimento de que ali é o único lugar onde encontramos condição de olhar para quem de verdade somos e conseguirmos ganhar forças, transformação, restauração, mudança suficiente para sermos quem Ele quer que
sejamos. Por isso, estar aos pés da cruz é indispensável. Não é só uma frase bonita, não. Não é só para chegar e olhar ali, não. Eu lembrava essa madrugada de um momento, de uma conversa que eu tive com o meu velho pai, 10 dias antes dele partir para a eternidade. Então ele me dizia, olha, não faça como eu fiz. Não faça como eu fiz. Porque eu olhei para cá, eu olhei para lá, eu coloquei isso na balança, coloquei aquilo outro na balança, e aí eu fui me afastando, eu fui entendendo que não valia a pena continuar por causa disso e por causa daquilo. E hoje, Anne, que era como ele me chamava, papai está indo para se encontrar com ele, porque ele me deu uma experiência grandiosa. Eu estive aos pés da cruz. E diante dos pés da cruz, eu vi quanto tempo eu perdi. Eu poderia estar chegando diante dele com as mãos cheias, mas eu estou indo com as mãos vazias. A cruz confronta-nos. É indispensável estarmos aos pés da cruz. Na cruz, as nossas reais motivações aparecem. Na cruz, diante da cruz, o quanto amamos, ou o quanto dizemos que amamos o Senhor, se torna explícito, se torna claro como o dia. E aqui estavam 2 discípulos, caminhando, saíram de Jerusalém, saíram do lugar onde viram a crucificação. E o texto diz, o texto nos fala, que no mesmo dia da ressurreição de Jesus, no mesmo dia, desapercebidos, desatentos, porque eles estavam distantes da cruz, eles não tinham compreendido tudo que Jesus havia lhes ensinado, eles não tinham assimilado a ideia de que era necessário ele sofrer, de que era necessário passar por ali. Porque se eles entendessem que era necessário Jesus sofrer, eles também teriam entendido que a exaltação chegaria. Não tem exaltação sem cruz. Não tem exaltação sem humilhação. E eles estavam caminhando e conversando entre eles. Já tinham caminhado aproximadamente 12 quilômetros. E de repente, entra um terceiro personagem ali na conversa entre os dois. E eles iam falando entre si sobre o que tinha acontecido. O que tinha acontecido? A ressurreição? Não. Eles iam falando sobre a sua frustração. Eles iam falando sobre a morte de Jesus. Sobre o fato de ter visto aquele Jesus que um dia ensinou, que andou para lá e para cá, que fez isso, que fez aquilo, que falava pertinho deles. E agora estava lá, tinha estado lá naquela cruz, todo machucado, todo ensanguentado. E viram quando tiraram o seu corpo e quando o enrolaram nos lençóis. E eles mesmos disseram, olha, algumas mulheres estiveram lá e não viram o seu corpo lá. E eu acho isso tão interessante, porque discípulos também foram lá depois que elas deram a notícia. E um evangelista diz que eles olham e veem que não tem nada lá dentro e voltam para casa. Mas o mesmo evangelista diz que as mulheres ficam lá, inconformadas. Elas queriam saber aonde ele estava. Nós precisamos aproveitar essas características, agora eu falo para a mulher, essas características que o Senhor colocou em nós, que é própria nossa, própria do fato de sermos mulheres. Sabe, essa curiosidade, essa persistência, essa resiliência que se desenvolve com mais facilidade e ficarmos aos pés de Jesus. Não só para constatar o que aconteceu, mas para também compreender o que aconteceu. E aí eles vêm falando.
E Jesus, um outro personagem, entra ali naquela conversa. E ele diz, olha, que palavras são essas que vocês estão falando pelo caminho? E por que vocês estão tristes? Bom, se o Senhor falou ao meu coração que a palavra era desilusão, tem muita gente desiludida aqui. Tem muita gente frustrada aqui. Mas eu quero que você entenda. O Senhor entra na conversa. Eles não percebem que é o Senhor, sabe por quê? Porque a frustração, ela não nos deixa ver o todo. A frustração é como se nós estivéssemos diante de um grande quadro, mas com o nariz encostado nele. E a gente só consegue ver o problema. A gente só consegue ver o que nos aconteceu. A gente não consegue entender, não consegue ver o todo. Mas mesmo assim, Jesus aparece, entra ali no meio daquela conversa. E sabendo o que estava acontecendo, ele lhes deixa claro que está preocupado com a profundidade da tristeza deles. Ele disse, olha, o que vocês vêm falando pelo caminho e por que vocês estão tristes? Por que há essa tristeza? Por que vocês estão tristes? Vocês estão entendendo, meus amados? Por que estão tristes? Então eles responderam, tu não sabe o que está acontecendo? De onde é que tu és? Tu és o único estrangeiro que não sabe dos acontecimentos, não sabe das coisas que aconteceram. Ele disse, quais? E quando ele diz quais, ele permite que eles falem, que eles relembrem tudo aquilo que aconteceu e eles vão lhes detalhando. E isso acontece quando nós viemos aos pés da cruz. Você está entendendo? A única pessoa que se preocupa profundamente com a nossa tristeza é o Senhor. Ele se preocupa de verdade. E Ele provoca, Ele incita, Ele cutuca de maneira a permitir que eles coloquem isso para fora, que eles falem, que eles externem o que eles estão sentindo diante da sua presença. E Ele diz, quais, o que foi que aconteceu, o que vocês estão falando? E então eles falam da sua expectativa frustrada. Ele diz, olha, nós esperávamos que ele fosse remir Israel. Mas agora, já se passaram 3 dias. Queridos, o Senhor fala ao meu coração. Frustração ministerial, frustração familiar, frustração afetiva, frustração profissional. Sabe aqueles momentos em que diante do que estamos passando, quem de nós já não falou isso alguma vez, ou pelo menos pensou e disse, Deus, aonde tu estavas quando isso me aconteceu? Aonde tu estavas quando eu estava passando por isso? Era isso que eles estavam dizendo. Nós esperávamos que ele fosse remir Israel, mas agora já é o 3º dia, ou seja, acabou, não vai ter mais o que fazer, ele morreu. Expectativas foram para o chão, não tem mais solução, meu amado. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Jesus presta muita atenção naquilo. Eu sou apaixonada por Jesus, eu sou apaixonada por Jesus. Eu brinco com as alunas lá e eu digo para elas, quando eu chegar no céu, eu quero correr ao encontro dele e morder as suas bochechas, porque ele é maravilhoso. Eu sou apaixonada por Jesus. Ele cuida, ele se preocupa, Hernani, como ninguém se preocupa. Ele tem um zelo que ninguém tem. Ele tem um cuidado que ninguém tem. E ele percebe que eles estão ali grudados no seu problema, na sua frustração, na sua baixa.
autoestima, achando que acabou tudo. Então ele faz o que é devido fazer. Ele, como se lhe tomasse pelas mãos, e ele leva-os para dar alguns passos atrás. Porque quando nos afastamos de onde está encostado o nosso nariz, a nossa visão amplia. A nossa visão do todo melhora. A gente consegue enxergar melhor as coisas. Ele segura neles. E a Bíblia diz que a primeira coisa que ele faz, por isso a cruz confronta, ele confronta a incredulidade. Ele os faz pensar. Ele diz, ó, nécios e tardos de coração, para crer no que os profetas disseram. Ele chama-os, sabe, estala o dedo e diz, ei, acorde aí. Vocês não estão crendo, vocês estão fixados em algo, nem se deram conta do que os profetas já falaram. E a Bíblia diz que ele passa a narrar a partir de Moisés tudo o que foi dito a respeito dele. Ele põe eles um pouco mais atrás e ele abre as escrituras diante deles. Porque o melhor remédio para a frustração é a palavra. A palavra cura. A palavra devolve-nos a esperança de que Jesus não desistiu de nós. A palavra nos faz compreender o quanto Ele nos ama. A palavra nos traz a revelação de quanto Ele nos ama. E ter a revelação, pastor Ageu, do quanto o Senhor nos ama, é mais do que eu citar João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu a Ele o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Saber que Ele me ama, ter a revelação do seu amor na minha vida, é mais do que isso, é entender que essa multidão, neste mundo que Ele amou, eu estava incluída. Eu fazia parte. Ele os põe para trás. E os faz enxergar de fora. Não tem cristianismo sem cruz. Não tem ministério sem cruz. Não tem chamado sem cruz. Não tem vitória sem cruz. Não tem vida sem cruz. Sem cruz eu sobrevivo, eu não vivo. Tu estás entendendo por quê? Essa sensação de que és uma flecha na mão de um arqueiro, que a posicionou no arco, e em vez de soltá-la, está puxando para trás? Tu estás entendendo? Porque essa é a tua sensação, e tu dizes lá no escondido do teu coração, até quando para trás? Até quando para trás? Até quando para trás? Tu estás na mão do melhor arqueiro. Ele sabe que quanto mais tracionada a flecha, mais veloz ela sairá do arco. E não somente alcançará o alvo, mas marcará o alvo para sempre. Glória ao teu nome, Jesus. Ele confronta a incredulidade. E então ele lhes diz, porventura não convinha que o Cristo padecesse? Sabe, irmãos, se tem algo que nós precisamos entender o mais rápido possível, e disso depende
a excelência da nossa caminhada com Cristo é o princípio da cruz. É o princípio da cruz. É a necessidade de entregar tudo. E sabe como Deus falava ao meu coração, pastora? Entregar tudo, principalmente as perdas. Porque eu posso entregar o que eu tenho, mas entregar o que eu não tenho, entregar o que foi tirado de mim, entregar o que me foi negado e provocou essa desilusão em mim, entregar o que me foi dito que eu não poderia mais fazer, que eu não poderia mais viver, você está entendendo? Entregar o que eu não tenho mais, o que tiraram de mim, o que eu perdi, mas que está me machucando, me ferindo. Então vir aos pés da cruz e dizer: olha, essa dor, isso que tiraram de mim, a perda, isso que eu perdi, o filho, o marido, a família, o negócio, a profissão, o ministério, porque Deus fala muito comigo sobre ministério. Eu te entrego o que eu perdi. O que eu perdi, você consegue entender isso? Eu estava lendo uma matéria sobre perdão. E o pastor dizia que perdão é uma perda bem grandona. Perdão é perder algo de muita significância, que te marcou profundamente, que te feriu. E aí você exerce o perdão, você reconhece, eu vou perder aos pés da cruz para me manter vivo aos pés da cruz. Eu perco, eu entrego, eu vou perder. Eu escolho perder para me manter. Eu escolho perder para me manter. Ele confronta a sua incredulidade. Começa a falar sobre tudo que estava escrito ali a partir de Moisés. E quando eles chegam à aldeia de Emaús, sabe, irmãos, há momentos na nossa vida em que a gente tem a sensação de que está dentro de uma máquina de lavar roupa. Está se batendo tudo, né? A gente bate, não sabe como vai, a hora que parar, como é que a gente vai estar. Se torcido, se caiu algum botão, se caiu alguma coisa, a gente se sente literalmente agitado, como se estivesse dentro de uma máquina de lavar roupa. Só que a cruz me ensina, que só a hora, só o momento em que eu permitir que Jesus, através do processo de morte do que eu tenho, sabe, é tanta coisa que vem na minha mente, sabe quando tu está pregando e vem tudo aquilo na tua mente? Eu quero que vocês entendam tudo do jeito que o Senhor colocou no meu coração. Só a hora que eu entendo que me é necessário entregar, que eu me rendo de verdade aos pés da cruz, que eu compreendo que vale a pena diante de Jesus permitir que Ele crie, que Ele me faça viver algumas circunstâncias tão somente para que a minha história se torne significativa depois. Porque é isso que nós vemos em Jesus. Os seus discípulos não compreendiam e diziam: olha, se tu quiseres, tu dá um jeito nisso, tu não precisa passar sobre isso. E ele disse: como não vou passar? Como é que se o grão de trigo cai na terra e não morrer, ele não produz fruto? Ele estava dizendo: eu preciso passar por isso, para que a minha história seja de fato significativa, para que de fato eu venha chegar ao ápice daquilo que Deus tem para mim. Você está entendendo, meu amado? E aí a gente olha histórias de pessoas na Bíblia,
Porque Deus escreve histórias conosco, pastor Geraldino. Servir a Deus não é um parque de diversões. Servir a Deus não é estar num playground. Servir a Deus não é só momentos de 12 cestos cheios de pães que sobraram, depois de ter alimentado a multidão. Servir a Deus também é estar no mesmo dia, depois que se vê 12 cestos cheios de pães que sobraram, é também estar no mesmo dia enfrentando uma tempestade no mar, se sentindo sozinho, no mesmo dia. De manhã tem abundância de pão e alegria. No final da tarde tem tempestade. Servir a Deus é assim. Mas o mesmo Deus que te alimenta de pão e te traz alegria, é o que te sustenta quando a tempestade vem. É o que caminha contigo e faz cumprir o seu propósito na tua vida. E nós precisamos de pessoas que entendam isso. Nós estamos diante de uma geração muito parada, de uma geração muito acomodada, de pessoas com experiências rasas. Nós precisamos de mulheres que se levantem e digam: Senhor, ainda que seja para estar ferida ou para ser ferida, eu vou ficar aos pés da cruz, porque assim como aconteceu contigo, para mim também chegará o terceiro dia. Oh Espírito Santo, Espírito Santo, o Senhor trabalha com histórias. Ele nos sustenta dentro das nossas histórias. Ele escreve histórias conosco. E Ele nos sustenta. José teve sonhos da parte de Deus. Não foram sonhos dele. Foram sonhos dados por Deus. Foi o desejo do coração de Deus compartilhado com José. José não deitou e disse: me dá um sonho teu. O Senhor revelou a José o propósito pelo qual ele havia nascido. Isso não o livrou de parar num buraco e ser dado como morto. Isso não o livrou de ser vendido como escravo. Isso não o livrou de parar na casa de Potifar e de lá ir para a prisão e ficar de 12 a 13 anos lá dentro. Isso não o livrou de ser esquecido pelo copeiro por mais 2 anos. Mas uma coisa também é certa. Eu leio a Bíblia e vejo que José superou. Superou de tal maneira, porque o Deus que dá o sonho, né? Parece clichê, mas o Deus que dá o sonho prepara o sonhador. E ele superou de tal maneira que eu vejo em José um homem curado. Eu não vejo em José um homem cheio de ranço, cheio de mágoa, não. Eu vejo em José um homem curado, e a gente percebe isso pelo nome que eles dão aos seus filhos: Efraim e Manassés. O Senhor me fez próspero na terra da minha aflição. O Senhor me fez esquecer de toda a aflição na terra dos meus pais. Ele cura. Ele cura. Ele cura. Bendito é o nome de Jesus. Só que tem uma coisa. Eles chegaram ao lugar onde estavam indo, a aldeia de Emaús. E Jesus estava ali com eles, porque é tão interessante que, se por causa da frustração, da desilusão, e essa palavra que é gritada dentro de mim, se por causa da desilusão eu saio de onde eu estava e pego um caminho e vou lá querendo fugir de onde eu sabia, porque eles sabiam, havia promessa de Deus para eles ali. Mas se por causa da desilusão, naquele momento de estar ferido, eu viro as costas e passo a andar 12 quilômetros para me distanciar da dor, pego uma rota de fuga,
Como tem pessoas aqui assim, fugindo, não pode ser tão dolorido assim, não pode ser tão complicado assim, não pode ser desse jeito, parece que ficou pior do que era antes, não, eu vou fugir, e traçou uma rota de fuga. Só que tem uma coisa, ele não desiste, ele não abre mão, ele entra nessa tua rota de fuga, ele entra na tua rota de fuga, ele entra na tua rota de fuga, ele entra na tua rota de fuga, diz o Senhor. Ele entra na rota de fuga, e ele vai caminhando os 12 quilômetros, não passivo, não em silêncio, ele vai caminhando e vai ministrando, mas o foco está tão fixo na dor, o foco está tão fixo na frustração, que não percebe que ele está ali, não consegue identificar a sua voz, não consegue. E é interessante que depois eles dizem, era por isso que nos ardia o coração. Mas em nenhum momento eles pararam e olharam nos olhos dele e disseram, está nos ardendo o coração, está diferente do que qualquer outra pessoa que esteja falando conosco, és tu, Cristo? Não, porque eles estavam fixos na dor. Hoje, pela graça do Espírito Santo, que foi o enviado pelo Pai, para nos capacitar, para nos socorrer, para estar conosco durante a nossa trajetória aqui na terra, tu vais tirar os olhos da dor, tu vais olhar para a cruz, tu vais olhar para Cristo, tu vais olhar para Cristo. E eles chegam em Emaús, e ele faz de conta que vai adiante. Sabe por quê? Porque é necessária uma decisão minha. O que era necessário para afofar a terra seca do coração deles, o que era necessário para preparar o ambiente do coração deles, Jesus fez. Mas ele não podia decidir por eles. A decisão é minha. Eu é que decido se na hora da dor eu pego uma rota de fuga ou me jogo aos pés da cruz. Sou eu quem decido. A decisão é minha. E aí ele faz de conta que vai para um outro lugar. A Bíblia diz que ele age como se fosse adiante, e eles dizem, não, fica conosco, já está tarde, fica conosco. E o Senhor fica com eles. Sabe o que eu preciso te dizer? Embora ele deseje ficar, porque ele desejava ficar, embora ele desejasse estar com eles, ele não iria se convidar, ele iria aguardar ser convidado. Embora ele queira entrar, ele não vai abrir a porta. Ele vai esperar que ela seja aberta pelo lado de dentro. Embora ele queira entrar na tua vida de uma forma absoluta, ele não vai entrar. Ele vai esperar que você abra a porta. Embora ele queira ficar, ele não vai dizer, eu vou ficar. Ele vai esperar você convidar. E eles dizem, fica conosco. E ele entra para estar com eles. E quando ele vai orar,
e partir o pão. E aí essa madrugada eu dizia: Deus, foi a forma que Jesus partiu o pão que os fez compreender que era Jesus? Porque Jesus já havia partido o pão outras vezes. Na ceia ele partiu o pão. Na multiplicação dos pães ele partiu o pão. Foi a forma como ele partiu o pão que os fez compreender. E o Senhor me mostrou assim: Viviane, quando ele parte o pão, ele revela as suas marcas. Quando ele parte o pão, quando ele parte o pão, eles veem o punho marcado, porque os pregos foram colocados aqui. Ele é digno de ser adorado, ele é digno de ser servido, ele é digno de que eu esteja aos seus pés, a todo preço, custe o que custar. Ele é digno que eu me coloque diante dele. Ele é digno, só ele é digno, só ele é digno. Ninguém me arrancou de dentro do terreiro de Umbanda, quem me arrancou foi ele. Ele é digno, ele é digno, ele é digno. Ninguém pagou o preço por mim. Ninguém pagou o preço por ti. Ninguém nos amou quando nada tínhamos. Ele foi o único. Quando ninguém nos dava valor, dentro de um terreiro, eu ouvi a sua voz: Viviane, este não é o teu lugar. Eu sou Jesus e te amo. Porque eles disseram: fica. Ele se revelou a eles. Eles puderam ver as suas marcas e entender porque o seu coração ardia quando ele falava. Vamos nos colocar em pés. Bendito é o nome de Jesus. Bendito é o nome de Jesus. Mulheres aos pés da cruz, o mais rápido possível. Peça que o Senhor te dê a compreensão do princípio da cruz. Peça que o Senhor te revele os princípios da cruz. O mais rápido possível, diga: Senhor, me faça compreender que é necessário morrer para viver, que é necessário uma humilhação para haver exaltação. Me faça o mais rápido compreender isso. Abandone as rotas de fuga. Há ministérios para serem restaurados aqui nessa noite. Há ministérios para serem restaurados aqui nessa noite. Eu sei o que eu estou dizendo. A tua história não será pelo Senhor apagada, não. Mas ela servirá de suporte, de base para que Ele te levante com ousadia e o seu nome seja glorificado. O seu nome seja glorificado. Mas você precisa estar aos pés da cruz. Não entre em rotas de fuga. Abandone. Corra para a cruz de Cristo. Corra aos pés da cruz de Cristo. Mas como é que eles vão vir, né? Eu gostaria muito de ministrar. Eu vou ministrar sobre a sua vida uma oração.
Eu quero continuar te servindo e agora com a intercessão. Eu creio no poder da oração. Eu também um dia vim aos pés da cruz. E tenho permanecido ali, olha, não tem sido fácil. Mas a minha segurança está em permanecer aos pés da cruz. É ali que eu me alimento. É ali que eu me mantenho viva. É ali. Eu quero ministrar uma oração sobre a sua vida. Eu quero saber se há pessoas nos visitando aqui nessa noite. Pessoas que vieram atendendo ao convite de alguém, que nos honraram com a sua presença. Pessoas que, de uma maneira, ainda não receberam a Cristo no seu coração como Salvador, não confessaram como seu Senhor e Salvador, mas que estão aqui nos dando a honra da sua presença nessa noite. Há alguém aqui assim? Levante a sua mão, por favor, eu quero te conhecer. Enquanto o pastor Ageu, me perdoa, enquanto o pastor Ageu está teclando a sua harpa. Eu gostaria que você, por bondade, eu sei que o tempo está lotado, mas de alguma forma você viesse à frente. Vem se render aos pés da cruz. Vem abandonar essa rota de fuga. Jesus entrou nessa rota de fuga nessa noite. É Ele que está falando contigo desde o início. É Ele que vem falando contigo pelo caminho. É Ele que tem te sustentado. Tu mesmo dizes, eu não sei como tenho chegado até aqui. É porque Ele tem te sustentado. Ele não desistiu de ti. Ele não desiste de ninguém. Eu quero poder orar por você. Vem, filho. Venha. Venha, nós vamos orar pela sua vida. Venha. Vem, meu filho, eu quero orar por você. Venha, queridos. Venha se quebrantar diante da presença do Senhor. Há pessoas chorando, derramando as suas lágrimas. Os pés da cruz é o melhor lugar para a gente colocar as nossas lágrimas. Venha. Nós vamos estar orando. Glória a Deus. Vamos cantar enquanto ela quer descer para falar com o irmão. Passa aqui, Gilmar. Passa aqui, Gilmar. Aleluia. Tem mais alguém que precisa tomar uma decisão, mas precisa ir no pé da cruz? Eis meu coração para pousar. Faz em mim morar da permanente. Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador. Os irmãos podem levantar as suas mãos aos céus. Você que está distanciado da igreja, tem alguém nesse lado, à minha direita, à sua esquerda, olhando para frente. Algum distanciado da igreja. Quem sabe você está que nem esses discípulos no caminho de Emaús. Foi embora. Hoje o mestre te chama para Jerusalém novamente. Você que está distanciado, eu queria que você viesse à frente. Saia do seu lugar, venha. Eu estou te aguardando, venha. Os distanciados da igreja, desse meu lado direito. Tem alguém que está distanciado da igreja? Eu queria que você viesse à frente. Eu queria que você viesse, nós aguardamos. Pode vir à frente, nós aguardamos. Do meu lado esquerdo, à sua frente, à sua direita, você olhando à frente, alguma pessoa distanciada da igreja. Você que está longe da casa de Deus, como os 2 discípulos no caminho de Emaús. O mestre te chama para Jerusalém novamente. Aqui é o lugar da tua comunhão. Eu quero que você saia do seu lugar. Venha aqui à frente. Tem mais alguém? Se não tem, levante as suas mãos aos céus. Nós vamos abençoar aqui. Eu quero que toda a igreja levante as mãos aos céus. É um momento de alegria. É um momento de regozijo. Nós estamos ministrando sobre a vida dessas pessoas.
Você, meu amigo internauta que está em casa, também pode se dobrar aos pés da cruz, aí mesmo na sua casa. Eu quero que você levante a sua voz ao céu e comece a orar. Eu quero ouvir a voz da igreja clamando. Querido Deus e Pai, nós ouvimos a sua voz, ouvimos a sua palavra. Agora, Senhor, venha ministrar nos corações. Aqueles que voltaram aos pés da cruz novamente. Que a tua graça possa estar ministrando em cada coração. Que a tua glória possa envolver. Pai querido, a tua palavra foi falada. Aqueles que estão com o coração, com desilusões profundas. É a noite da cura. Com o partir do pão. Com o ministrar da palavra. Agora, Senhor, que a tua palavra fez o nosso coração arder. Abre os olhos novamente. Abre os olhos novamente. Sua palavra. Nós cremos no mover da sua palavra. Continue orando, 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 continue orando. Oh Espírito Santo ministra, oh Espírito Santo ministra, oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, te louvarei, te louvarei, oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo, pode me ajudar, te louvarei. Continue ministrando nos corações. Continue ministrando a sua graça. Ministra a tua unção nos corações nesta noite. É para a tua glória. É para o teu louvor. 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 Sinta o teu coração ardendo novamente. Aleluia, aleluia, aleluia. Ministra, Senhor, ministra, ministra. Pode ministrar, Senhor, nos corações. Ministra com a sua graça, ministra com a tua unção. Nós cremos no poder do Evangelho. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Perto quero estar. Perto quero estar. Oh, bem junto aos seus pés da cruz. Junto aos teus pés. Pois prazer igual não há. Pois prazer. Quero ouvir a voz da igreja. Quero ouvir a voz da igreja. Em me render e te adorar. Em me render e te adorar. Oh, tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Sim, eu quero te ofertar. Quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado tudo aquilo que eu ganhei. Se comparado ao que ganhei. Eu não sou apenas servo. Não sou apenas servo. Teu amigo me tornei. Eu te louvarei. Te louvarei. Se você puder levantar as suas mãos, levante aos céus. Não importam as circunstâncias. Adorarei. Adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Declare bem alto, te louvarei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias. Não importam as circunstâncias. Eu adorarei.
louvarei, somente a voz da igreja. Te louvarei. Oh, não importam as circunstâncias. Não importam as circunstâncias. Eu adorarei. somente a ti. Somente a ti, Jesus. Te louvarei. Te louvarei. Oh, Não importam as circunstâncias. Adorarei. sim, aos pés da cruz. Somente a ti, Jesus. Eu quero ouvir somente a voz das mulheres. Te louvarei, só as vozes. Te louvarei. Meu irmão, adore ao Senhor. Os irmãos, levante as mãos aos céus. Os irmãos, começa a abençoar as nossas mulheres que Deus tem nos dado. Oh, te louvamos, Senhor, por cada mulher que está aqui, que adora o seu nome, Senhor. Somente a ti, somente a ti, Jesus. Te louvarei todos. Te louvarei. Oh, não importam as circunstâncias. Não importam as circunstâncias. Adorarei. Somente a ti. Somente a ti, Jesus. Oh, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Jesus. Toda a igreja, lindo. Lindo. Lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus. Quero ouvir a sua voz. Jesus, lindo, lindo, lindo és. Adore-o. Glória, glória, eu te dou, Jesus. Jesus, lindo, lindo. Declare que ele é lindo. Declare que ele é lindo. Glória, glória, eu te dou, Jesus. Então me leva a mim. Jesus, eu te dou, Jesus. Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, Glória, eu te dou. Jesus. Jesus. Lindo. lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou. Jesus. Jesus. Declare que ele é lindo. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou. Jesus. Declare. Jesus, Oh, declare que ele é lindo. lindo, Lindo, lindo é. Glória. glória, glória, eu
A presença de Deus está no santuário. Declare que Ele é lindo. Oh, declare que Ele é lindo. Declare. Oh, você que não é batizado no Espírito Santo, seja batizado com o Espírito Santo agora em nome do Senhor Jesus. Você que não é batizado no Espírito Santo, seja cheio agora. Seja cheio agora. Seja cheio agora. Seja cheio agora. Oh! Então me leva-me. Me leva à sala do trono. Mostra a tua beleza. Mostra a tua beleza. Eu quero ver tua face. Oh, então me leva. Me leva à Sala do trono. Oh, glória. Mostra a tua beleza. Eu quero ver tua face. somente as vozes. Então me leva-me. Me leva à sala do trono. Oh, mostra. Mostra a tua beleza. Eu quero ver. Quero ver tua face. Oh, mais uma vez, então me leva-me. Me leva Na sala do trono. Mostra a tua beleza. Quero ver tua face. Só porque Ele é lindo. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, Oh, então me leva. a sala do trono. Vem piano, Mostra a tua bem piano, sem bateria. Quero ver tua face. Vai ficar marcado isso aqui. Então me leva-me. Me leva à sala do trono. Então me mostra. Mostra a tua Eu quero ver. beleza. Eu quero ver. Quero ver. Oh, então me leva-me. Me leva Na sala do trono. Mostra a tua beleza. Quero ver tua face. Sem os instrumentos, lindo. Lindo. Lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou.